esse assunto. Eu e a Ana Paula Rodrigues, que já está aqui com a gente no Band News, vamos conversar exatamente com o diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, José Aurélio Ramalho. Ana Paula Rodrigues, muito boa tarde a você, tudo bem? Tudo bem, Nelson? Bom dia, boa tarde boa tarde a quem nos acompanha aqui no Band News TV. Vamos falar então do que está sendo colocado em jogo nessa votação. Então vamos colocar o Ramalho na conversa com a gente. Vamos com o Ramalho, muito boa tarde a você também. Muito boa tarde a vocês, obrigado pela oportunidade. Imagina, eu chamei a Ana aqui exatamente porque ela está muito bem informada sobre tudo o que está acontecendo. Ela tem acompanhado tudo, né, Ana? Tudo o que tem acontecido e hoje é um momento importante aí na votação na Câmara dos Deputados. Certamente é um momento interessante para discutir um pouco o tema trânsito, né? Porque mata dezenas, centenas de pessoas todos os dias, né? É a grande pandemia, antes da atual pandemia, né? É a questão do trânsito. Aninha, você tem acompanhado exatamente todas essas discussões. Aliás, o Ramalho também, né, Ramalho? Você acompanhou essas discussões que resultaram exatamente nesse texto base e que foi aprovado ontem, que vai ser discutido hoje. Quais são as principais alterações, Ana? Olha, as principais alterações que acontecem nesse caso, que acontecem nesse projeto que foi aprovado, são a ampliação da pontuação da CNH, né, que dobra de 20 para 40 pontos, como queria o governo federal. Só que aí, Nelson, foram colocadas alguns itens para que o motorista possa chegar a esses 40 pontos de limite da CNH. Foi criada uma espécie de escala. Chega a 20 pontos quem tomar 2 multas gravíssimas, 30 pontos quem tomar 1 multa gravíssima e para conseguir chegar aos 40 pontos, o motorista não pode ter cometido nenhum tipo de infração considerada gravíssima. Também dobra o tempo para a renovação da CNH, que passaria de 5 para 10 anos, mas no caso para motoristas até 50 anos de idade. Depois disso, a necessidade de renovação seria um pouco mais constante. Algo que o governo queria tirar da legislação e o relator desse processo, o deputado Juscelino Filho, manteve no texto e, aliás, tornou um pouco mais rígido, é a obrigação do uso da cadeirinha para crianças, que hoje é recomendada, né, obrigatória para crianças de até 7 anos de idade. Esse texto que foi aprovado ontem prevê que essa obrigatoriedade passe para crianças de até 10 anos de idade ou 1,45 m de altura. Também foi mantido no texto a obrigatoriedade do exame toxicológico para motoristas profissionais, né, para os caminhoneiros, algo que o governo federal queria retirar. Esse texto base, com essas mudanças principais, passou ontem em Brasília e neste momento acontece na Câmara o restante da votação dos destaques. São 12 destaques, 12 tentativas de alterações que os deputados querem fazer nesse texto, Nelson. Até agora, 2 emendas já foram rejeitadas. E tem alguma importante aí que pode alterar drasticamente tudo isso que foi colocado ou não? Por enquanto, drasticamente não. Uma que é mais polêmica é uma tentativa de parlamentares de mudar a validade da CNH para motoristas profissionais, que foi algo, inclusive, que o Ramalho participou bastante da discussão, que era deixar a renovação obrigatória para um prazo menor do que os outros condutores. E esses parlamentares querem igualar esse prazo. Essa discussão ainda não aconteceu por lá. Tá aí uma discussão boa, né, Ramalho? Exatamente sobre o motorista profissional, que realmente precisa de um tempo menor para a revalidação por conta do serviço dele, do estresse do serviço dele, né? O próprio nome já diz, profissional. Então, ele precisa realmente ser observado, né? Saúde, da cuidado individual, das condições para dirigir, né? Então, eu acho que essa manutenção ela deve ser mantida, né? Quanto a esse aumento para 10 anos, né, até 50 anos de idade, eu acho que é uma situação razoável, né? Mesmo porque nós do Observatório discutimos muito com as entidades relacionadas a isso, ou seja, mais do que aumentar para 10 anos ou a partir de 50 anos ser muito mais frequente, é a qualidade desses exames, né? Nós temos que ter qualidade no exame que nós vamos fazer, tanto médico quanto psicológico. Ele não pode ser um exame meramente cartoral, ele tem que ser um exame que realmente reflita e que traga a sociedade a situação do seguinte: olha, esse motorista não tem condições de ser habilitado, ele precisa fazer um tratamento, ele precisa mudar
o grau do seu óculos, ou seja, ele precisa, e raramente a gente observa isso nesses exames. Ramalho, a gente está falando aí da qualidade do motorista e a gente sabe que muitas vezes a qualidade do motorista é imperativo nessa quantidade de acidentes que a gente tem e mortes principalmente. Como o observatório vê isso, a qualidade, a preparação do motorista? Olha, excelente a sua colocação. Em dezembro de 2017, o Observatório fez um amplo debate com toda a sociedade. Foram 3 anos de trabalho, envolvendo câmaras temáticas do Departamento Nacional de Trânsito, audiências públicas, e chegamos à conclusão, depois de um amplo trabalho, entregamos ao CONTRAN a nova formação do condutor. Os condutores deveriam parar de ser adestrados a tirar a carta, como é hoje. Decorar placa, saber artigo do Código de Trânsito. Olha, eu não preciso saber o Código de Trânsito, eu não sei o Código Penal, não sei o Código Civil. Por que eu tenho que saber o Código de Trânsito? O Código de Trânsito, quem tem que saber é o órgão fiscalizador, o agente de trânsito. Eu, cidadão, tenho que saber o quê? Percepção de risco. Eu tenho que saber conduta segura, cidadania, e isso muitas vezes não é tratado na formação do condutor. Bem, provamos isso, entrou a resolução 726 em dezembro de 2017. Em fevereiro de 2018, março, com forte pressão do ambiente, desse ambiente de centros de formação de condutores, o próprio governo, revogaram a resolução que tratava desse aspecto. Se nós não tivermos motoristas bem preparados para conduzir motocicleta, nós vamos continuar com essa pandemia que é o acidente de trânsito no país. Essa é a principal vacina para reduzir o número de acidentes. Paralelamente a isso, nós estamos introduzindo a educação de trânsito na escola, do 1º à 9ª série, como prevê o Código de Trânsito Brasileiro de mais de 21 anos atrás. Então, porque o transitar faz parte da cidadania. E você pode perceber, muitas vezes, que o poder público pouco coloca em debate o tema trânsito. Se fala de saúde, educação, moradia, emprego, mas trânsito, ele é transversal a todos esses ambientes, né? Eu brinco e falo, você sai da maternidade no trânsito. E você vai para o cemitério no trânsito, ou seja, é impossível, de nascer até morrer você circula, e a circulação deve ter um ordenamento. Ramalho, uma coisa que foi colocada nesse projeto, que foi aprovada inclusive ontem, né? Ela deve ser discutida em outras votações, Nelson, um curso pelo qual o motorista deve passar para fazer uma espécie de treinamento ou tratamento psicológico, acompanhamento, e no caso ele se envolver em algum acidente considerado grave. Um motorista, por exemplo, que estava em excesso de velocidade, atropelou uma pessoa ou dirigiu alcoolizado, causou um acidente por causa da bebida alcoólica, por ter dirigido alcoolizado. Isso acabou passando no texto, Aurélio. Como que vocês do Observatório enxergam essa possibilidade? Seria uma tentativa de melhorar a formação do motorista ou tentar trocar a roda já com o carro em movimento, né? Já que o motorista já está circulando? Olha, toda modificação que venha a criar um ambiente mais seguro de prevenção é bem-vindo e apoiado e aplaudido pelo Observatório, né? Então, se você tem um motorista que foi identificado que não está com a conduta correta ao dirigir e que precisa passar por um tratamento psicológico ou clínico, ele é totalmente apoiado e nós concordamos plenamente com esse posicionamento. O que nós questionamos e sempre vamos questionar isso tem que ter qualidade, né? Nós temos que fazer isso com qualidade, ou seja, nós temos que reprovar motoristas que não têm condições de dirigir. A habilitação não é um direito de ir e vir, como muita gente acredita. A habilitação é uma concessão do Estado. O Estado está concedendo a você o direito de dirigir um veículo automotor, né? O direito de ir e vir, você pode ir e vir como você quiser, a pé, de ônibus, de Uber, do jeito que você quiser. Então, nós temos que tratar com mais seriedade você dar uma habilitação, conceder uma habilitação a um cidadão. Eu acho que deu para a gente fazer uma bela explanação a respeito do que está sendo discutido hoje na Câmara dos Deputados. Você tem alguma discordância, Ramalho, que você gostaria que fosse observada e alguma alteração que pudesse ser feita, ou você concorda com o que está ali?
Olha, nós fizemos um arrazoado avaliando todos os pontos da legislação e enviando aos deputados. Tivemos muitos tópicos acatados pelo que o Observatório sugeriu. Um deles sequer foi citado em nenhuma reportagem, que é a questão de transferir a questão do direito de conduzir ciclomotores e a questão do registro de automotores pelos municípios. Isso é gravíssimo. Até 2016, isso era assim. O que acontece? Aumentou vertiginosamente o número de acidentes, de sequelados, de acidentes de trânsito em motocicleta. Ciclomotores são aquelas conhecidas como cinquentinha, aquelas motocicletas que sequer no passado precisavam ter a sua licença, né, a sua placa, o emplacamento. Hoje, isso tudo está sendo novamente mantido com os DETRANs. Você imagina eu ter 5.560 municípios controlando isso? É uma situação totalmente impossível. Então, mantendo isso com os DETRANs, que já têm a capacidade, já têm a competência, já sabem fazer isso para outros veículos automotores, foi uma grande conquista. Passou despercebido, óbvio, a cadeirinha, outros temas chamam muito mais a atenção, mas esse foi uma grande vitória para a sociedade. Essa foi uma das emendas que foram rejeitadas lá, Nelson, uma das que os deputados acabaram derrubando. Derrubando essa emenda? Emenda que previa transferir para os municípios a legislação a respeito dessas cinquentinhas, dessas motos de baixa cilindrada. Então, a vitória de vocês aí, né, do Observatório Ramalho. Da sociedade. José Aurélio Ramalho, do Observatório Nacional de Segurança Viária, muito obrigado por nos atender aqui no Band News. E vamos sempre de olho atento nas nossas vias, nos nossos motoristas. Eu que agradeço a oportunidade e parabéns pela transparência que vocês dão à comunicação. Esse assunto é muito polêmico, trânsito, e muitas vezes não é dado a atenção que deveria ser dado. A sociedade precisa ser orientada, a sociedade precisa participar mais desse tema que mata muita gente. Nós estamos vivendo o Covid, mas eu tenho certeza, se nós olharmos para o retrovisor, o trânsito deixou muito mais famílias entristecidas e até hoje com sequelas. Muito obrigado. Ramalho. Ana, mais uma vez, muito obrigado por nos ajudar aqui. Você acompanhou todo esse processo, agora vamos esperar o que vai sair da Câmara. Será que termina hoje? A previsão é que esses destaques sejam votados hoje, né? A votação, a primeira do dia já foi a desses destaques, começou um pouco depois das 11 da manhã, Nelson, e 3 já foram analisados. Imagino que até o fim do dia a gente já tem aí um parecer completo desse projeto. Terminado na Câmara, vai para o Senado? Vai para o Senado, depois disso a gente acompanha o prazo para colocar essas regras em práticas. Ainda vai haver um período de 180 dias de adaptação. É bom deixar isso claro, nada mudou nessas regras de trânsito que a gente citou até agora. Ana, um abraço a você, muito obrigado. E bom trabalho agora a partir da 1 com o Joel da Atena na Rádio Bandeirantes. A gente acompanha sempre você. Até lá. Até lá.